Actually, I've been very unlucky. No, don't do that. It was much more joyful because I had a drink there and a cigar and the radio. I'm the dude, man. So there was a lot of fear there, I have to admit. You got the wrong guy. I'm the dude. There and a cigar and the radio. It was a better job. Nobody calls me Lebowski. Sorry. Olá, olá! Primeiramente, gostaria de dizer que o meu parceiro Marcos Barreto, que normalmente tem feito as entrevistas comigo durante essa pandemia, precisou se ausentar das gravações, mas continuará no canal assinando as edições. E hoje tenho o prazer de receber o parceiro Chekhov, que estará me auxiliando nas próximas entrevistas. Dito isso, vamos agora para a introdução do convidado de hoje. Conheci Junkies on the Rocks, que tristes pareciam, na meia-noite do mundo, sem música e poesia. Trash on the Street e pó de nostalgia. Os versos são de um poeta brasileiro e radicado no Equador e, como o próprio cita em sua biografia, o verdadeiro lugar de nascimento é aquele onde você lança um olhar inteligente sobre você. Minhas primeiras pátrias foram os livros. Frase de Marguerite Yourcenar. Ele já lançou diversos livros e atualmente está em campanha de financiamento coletivo para o relançamento do projeto Caderno de Ontem, um compilado de 90 contos curtos. Senhoras e senhores, é com enorme satisfação que recebemos da bancada do Garrafas Separadas, Júlio Almada. Seja bem-vindo, Júlio. Muito obrigado, Igor. Obrigado, Chekhov. Agradeço bastante o convite. E aqui estamos para o que der e vier, né? Chekhov, se apresente para o público aí que não te conhece. Здравствуйте, хорошо, меня зовут Chekhov. E aí vou falar em português porque não consigo falar direito em russo também. E aí, tudo bom? É tão bom estar aqui participando da bancada, substituindo enquanto o nosso amigo Marcos foi ali tomar a vacininha. E eu só estou sob efeito colateral de uma vacina, gente. É só isso. E olá, Júlio, tudo bem? Como vai? Júlio, eu vou começar assim, porque na introdução eu citei um trecho de um poema teu e eu queria que você me falasse quem são esses junkies on the rocks que você conheceu nas suas viagens por aí. Esse poema, na verdade, ele é um poema que está no livro De Olho Embriagado. Inclusive aqui atrás dá para ver onde tem ali provavelmente se der para ver o cavalo babão, ali é a capa do livro De Olho, Embriagado. Então esse poema, ele fala, né, conheci Junkies on the Rocks, que tristes pareciam na meia-noite do mundo, né, sem música e poesia, trash on the street e pó de nostalgia. Então os Junkies on the Rocks eu pude conhecer durante caminhadas boêmias por várias cidades e principalmente em Curitiba, onde existe, na verdade, uma cidade submersa que emerge, né? Que emerge nas madrugadas e que muita gente desconhece. Muita gente fantasia, né, algumas coisas e não conhece bem a realidade. Aqui em Curitiba tem aquela brincadeira, né, que o pessoal que vai para a Feirinha do Largo ali no domingo, né, acaba esbarrando com esses personagens boêmios, né, que ficaram a noite inteira ali bebendo e tal, até para citar o programa lá, porque é um choque de realidade, né? Você de repente vê aqueles zumbis ali, né, no meio da feirinha e tentando já curar a ressaca, tomando caldo de cana, né? E essas coisas. Eu costumava fazer uma brincadeira que eu dizia que o pior dia da semana para os boêmios, os escritores ou os boêmios profissionais, fossem músicos ou qualquer outro boêmio, o pior dia da semana era a sexta-feira, né? Porque a sexta-feira era o dia dos boêmios amadores, né? Da tentativa de boemia. E que eu
E o melhor dia, na verdade, era o domingo, porque quem realmente faz boemia no domingo é o sujeito que realmente entende, né, da situação e tem, na verdade, aonde ir. Tem um meio, vai fazer a boemia por alguma finalidade, digamos, para produzir arte, para encontrar com os companheiros e tudo isso. Era uma brincadeira que eu fazia, né, que o pior dia era sexta-feira. Júlio, pelo que eu vi de ti, por toda a conversa que a gente teve antes também, você lembra uma daquelas figuras da Beat Generation. Eu queria saber até que ponto Kerouac, Ginsberg, essas figuras são decisivas na tua obra. Olha, eu acho o seguinte, é uma grande indagação que eu sempre tive, uma coisa que eu sempre colocava, é que muitas pessoas pensam a respeito de Kerouac, por exemplo, que Kerouac foi fazer uma viagem de repente, né, e sentou lá e saiu escrevendo, e aquilo é prosa, né, como eles costumam dizer, prosa espontânea, e que às vezes tem gente, na verdade, que não dá o valor, né, o valor real, né, ao que era aquela crônica de viagem, mas não exatamente uma crônica de viagem, né, como um relato de um guia turístico, mas uma crônica de viagem dentro e fora de si, né? Por quê? E o fora de si aí ele tem uma conotação bastante ampla, né? E dentro e fora de si, porque a viagem que faz Kerouac, ou faz Ginsberg, é uma viagem, né, dentro e fora de si, fazendo essa comunicação mesmo e com um grande embasamento, com uma grande resposta a tudo que havia de literatura na época. Porque eu tinha muita curiosidade, por exemplo, eu li algumas obras do Ginsberg, do Kerouac, e eu li o Diários de Jack Kerouac. Então, no Diário de Jack Kerouac, você compreende, na realidade, que o Kerouac era uma pessoa que tinha um conhecimento muito amplo, né, de filosofia, de literatura, e ele, na verdade, foi alguém que saiu, né, para ver uma realidade e relatava daquela forma. Então, quebra um pouco aquela... Porque tem pessoas, às vezes, que pensam o seguinte, né? Ah, não, o cara bebe, daí ele vai sair escrevendo. Se o cara, na verdade, não tiver o espírito imbuído disso, não tiver todo um compromisso, não tiver dentro de uma lógica da literatura, ele vai beber e vai dormir. Ele não vai sair escrevendo porque simplesmente ele bebeu, ou simplesmente ele viajou, ou simplesmente ele usou uma droga. Então, às vezes, se cria alguma mística. Existe assim, eu acho muito importante, eu gosto muito da literatura de todos que você citou, principalmente do Ginsberg, mas eu acho que existem bastante influências de vários outros escritores, de vários outros movimentos também no que eu trabalhei. Ah, sim. Foi interessante, assim, porque a gente começou falando da boemia de Curitiba, né? E me soa a boemia de Curitiba um pouco isso, assim, sabe, né? Desde as obras do Catatal, do Leminski, que é uma influência clara a tudo isso, até mesmo toda a poética que a cidade pede no final, né? Quando você vê um Ademir Pla sentando na rua, quando você vê qualquer coisa, assim, ou não. Qual que é a cidade mais poética, assim, que você já viveu? Essa pergunta é um pouco interessante, porque eu penso assim, eu tive algumas situações, na realidade, em que eu estava em uma lógica em determinado lugar ou determinado tempo, que eu não escrevia ao mesmo tempo. Por exemplo, se a lógica era muito veloz, né, e eu estava vivendo muito rápido, às vezes eu ficava alguns momentos sem escrever. Ou também escrevia durante, digamos, como uma vez na São Francisco, num antigo bilhar que tinha na São Francisco, que os punks frequentavam, eu escrevi uma vez um poema sentado no chão dentro do bilhar, né? Ou escrevi nas calçadas em Curitiba, né? Então, e por exemplo, quando eu morei muito tempo no Rio, eu estava vivendo
outra realidade e não escrevia muito. Não escrevia muito. Fui escrever em Curitiba sobre as experiências. Então, eu acho assim que isso tem a ver com o teu trânsito mesmo. Como você, trânsito e transe, né, ao mesmo tempo. Que como que você tá para você escrever. Eu não poderia dizer exatamente qual seria um pouco mais poética ou menos poética. Agora, tem lugares que tem uma vida boêmia ou uma cena cultural mais interessante. Então, por exemplo, em Porto Alegre eu vivi uma cena cultural muito interessante. Em Curitiba também vivia uma cena cultural muito interessante, né? E você falou pra gente aqui em off, né, que na verdade você é um analista de sistemas, né? E eu queria saber quando que você teve esse insight de largar, pelo menos temporariamente, essa carreira para pegar uma mochila e ir para Bolívia, por exemplo, que nem você ficou um tempo, e agora você está no Equador, né? Conta pra gente um pouco como é que foi essa transição. É que, na verdade, eu já sou poeta, escritor e artista e tenho essa relação com o teatro, com a poesia, com a literatura, antes de ser analista, né? Na verdade, aconteceu, ser analista de sistema foi... Na verdade, eu larguei um pouco a literatura para ter uma carreira durante um tempo, né? Porque eu também... tive muito envolvimento com movimentos sociais, com movimento sindical, com movimento sem teto urbano. Eu tive uma militância muito grande durante muitos anos da minha vida. Então, Gavares, você é desses. Isso. Tchekov. Então, é isso mesmo. Então, na verdade, eu te digo assim, essa questão só para você ter uma ideia, quando eu saí a primeira vez do Brasil, eu tinha 17 anos e eu saí porque eu tinha curiosidade. Com 17 anos, eu fazia parte do Instituto de Parapsicologia e Paraciências em Curitiba. E a gente fez um projeto lá, pequeno. Eu, com 17, eu acreditava que eu podia fazer todas as coisas do mundo, né? Ainda continuo acreditando, né? Mas, então, o que acontecia? Eu queria fazer, fomos para Machu Picchu, gravar em Machu Picchu, vamos gravar lá em Machu Picchu, fazer um pequeno trabalho e viajamos também as ruínas incas na Bolívia e no Peru. Viajamos Então, essa foi a primeira experiência que eu tive saindo, né? Então, e quando eu voltei para o Brasil, eu tinha 20 anos. Então, toda a minha formação de carreira, depois como analista, aconteceu depois. Inclusive, eu também sou pós-graduado em administração, fui professor na universidade também, mas tudo isso aconteceu depois. Atualmente você está em Guayaquil, né, Julio? Sim. Vou te chamar de Julio. Seguinte, quando a gente tem uma ideia assim de América Latina, pelo menos eu tenho uma ideia muito de aquele vasto território que oferece possibilidades de liberdade para gente. E é interessante, você está numa cidade que sempre me chamou muito a atenção. Eu não conheço Guayaquil, mas sempre me chamou muito a atenção as notícias que eu via de Guayaquil, as pessoas que eu conhecia de Guayaquil. Como é que está vivendo num lugar que emana essa possibilidade de liberdade e ter uma prefeita do Partido Social Cristão governando? Aqui é meio... existe um paradoxo mesmo. A gente tem aqui uma ideia no Equador. O Equador é um país pequeno, né? Um país do tamanho do estado do Rio Grande do Sul. Então, e o Equador, ele é dividido em 4 regiões geograficamente estabelecidas, né? Então, teria as ilhas lá, Ilhas Galápagos, a região da costa, né, que eles chamam que é o litoral, a região da Cordilheira dos Andes, que é a Sierra, e a região do Oriente, que seria a parte da Amazônia, né? Então, normalmente as pessoas aqui, Guayaquil está na costa, está no litoral. Não, digamos, estamos a 1 hora da praia e já estamos no nível, mais ou menos no nível do mar já. E é uma cidade muito semelhante a Porto Alegre. É uma cidade semelhante a Porto Alegre, é uma cidade de porto, né? Como Porto Alegre. Então, isso que você me perguntou é interessante por quê?
Aqui existe uma ideia em Guayaquil, que Guayaquil é uma cidade muito desenvolvida, muito progressista, que o povo tem muito acesso às coisas, mas o bolsão de miséria e a exclusão social aqui também é a maior que existe, né? Apesar de que não dizem que não. Então existe essa questão de que todas as pessoas aqui são levadas a acreditar que são e devem ser empreendedores. Para você ter uma ideia, eles são capazes de chamar uma criança de 5, 6 anos que está vendendo ali refrigerante para poder tentar comer, chamar de empreendedor. Então tem essa ideia que é embutida, né? Por isso que você falou, pelo esse sistema de direita, né? De liberal de um partido social cristão, né? Então na verdade é uma liberdade condicionada a essas limitações que a gente tem. Mas muitas pessoas acreditam nesse modelo. Pessoas mais pobres, né, acreditam nesse modelo. E acreditam que estão tendo algum tipo de liberdade se podem consumir alguma marca, por exemplo, uma marca importada. Né? Aqui existe acesso também a marcas importadas, a coisa assim. Então é bastante interessante e complexo ao mesmo tempo essa questão. Em Júlio, eu lembro que quando eu estava indo para o Equador, eu li em algum lugar comparando Guayaquil e Quito, a capital do Equador, com o Rio e São Paulo, né? Porque Quito é como se fosse São Paulo, no sentido que as pessoas estão mais focadas no trabalho, né? E são um pouco mais sérias, digamos assim. E aí o Guayaquil já é mais parecido com o Rio, até pelo clima, né? Que Guayaquil faz calor, acho que o ano inteiro, né? Então você vê isso aí também, essa diferença cultural? Eu acho que assim como existe lá no Brasil, aí no Brasil essa crença, que é uma crença meio tendenciosa, né? Que eles difundem, porque eu morei em São Paulo e morei no Rio de Janeiro. E eu não posso dizer para você que o carioca trabalha menos ou mais que o paulistano. Isso eu não posso dizer, não tem como dizer, na verdade. Né? Nem que trabalha mais, nem que trabalha menos. Então, o que existe aqui, por ser um lugar mais quente e ser um lugar mais de costa, de litoral, apesar de que não tem praia na própria cidade, é que as pessoas realmente têm esse comportamento mais expansivo, um pouco, e em Quito, digamos, são um pouco mais introspectivos e tudo. Mas em termos de produção, de trabalho, de produção de bens, elas se equivalem. Inclusive, Guayaquil é uma cidade, considerada a maior cidade do Equador. E Quito é a capital. Então existe aqui indústrias, existe uma grande produção. Eu queria que você falasse também sobre a questão indígena aí no Equador, né? Que me parece, quando eu estive aí também eu percebi essa questão muito mais resolvida do que aqui, por exemplo, né, e do que no Peru, na Bolívia. Os indígenas, me parece que eles têm mais oportunidades aí, né? É isso mesmo? O Equador, principalmente depois dos governos que teve do Rafael Correa, foi considerado um país plurinacional no sentido de que congrega 14 nacionalidades, isso inclui os povos indígenas, inclusive povos indígenas e povos afrodescendentes. Então existe um processo de inclusão. Logicamente que um pouco de preconceito e um pouco que isso às vezes pertence mais ao movimento individual das pessoas, né? Mais a comportamentos individuais. Então existe preconceito e tudo mais. Existe um processo de inclusão maior, inclusive de sobrevivência de línguas, né? De várias línguas indígenas. Por exemplo, o espanhol falado no Equador ele é bastante influenciado pelo quechua, que é uma língua indígena. Então tem bastante influência também na Sierra, na parte da cordilheira. Então existe uma inclusão maior, existe uma organização maior, mas ainda assim são grupos que sofrem algum tipo, né, de restrição, de preconceito. Existe muito essa questão aqui na América Latina, da questão que a pessoa anseia ser branco, né, como ser branco às vezes, e a gente às vezes não incorpora bem essa identidade nossa
que é a identidade da mistura mesmo, a identidade da, né, que nós somos um outro povo, um novo povo, mas que é um povo que nasceu de uma miscigenação de tudo, tanto de povos mesmo, biologicamente falando, como também de culturas, né? Parece assim, às vezes, sabe, que alguns países na América Latina têm essa questão mais definida, né? Por exemplo, eu percebo que os peruanos, eles têm essa questão da miscigenação mais bem definida, assim, do que o argentino, por exemplo, né? O peruano, ele sabe muito bem que os antepassados deles eram escravos chineses e estavam ali, se miscigenaram com alguns grupos indígenas, ou da região de Loreto, ou da região de Madre de Dios, ou de qualquer outro lugar, mais do que o argentino, né? O argentino, se o cara não se diz Mapuche ou não é um Mapuche, é muito difícil ele se entender como tal. Ele se entende como italiano, como espanhol, como argentino em si. O Equador, como que é o equatoriano médio, assim, né? Esse equatoriano de Quito, porque quando você falou de Quito e Guayaquil, me soa muito Curitiba-Porto Alegre. Como que seria, assim, esse equatoriano médio? Como que ele se enxerga? Ele consegue se ver? Ele consegue ter uma identidade? Ele consegue, enfim... Eu andei pesquisando alguns dados. Nos dados estatísticos, por exemplo, os povos indígenas e afrodescendentes ocupam como... São 14, são como 4 milhões de pessoas. Então, o país todo tem 16 milhões. Você imagina se... Né, nós temos... Aqui tem 16 milhões no total do país. Então, 4, 5 milhões pertencem a esses grupos étnicos. Então, a gente teria mais 12 milhões. Nesses 12 milhões, eu não tenho um dado exato para te dizer quem seria considerado exatamente branco, né? Porque branco ou é mestiço, né? Que tem algum, na verdade tem espanhol, já teve indígena na família há algum tempo. Então a grande parte da população realmente é mestiça, a grande parte da população é mestiça. Agora, a questão assim, é que você vê na Cordilheira dos Andes, na Serra, em Quito, você vê mais marcadamente uma presença mesmo de indígenas, ou de mestiços, que te lembram mais os indígenas. E no litoral você vai ver menos isso, menos. Houve uma situação aqui durante os anos do governo anterior, que havia a ideia que você podia se autodeclarar. Você pode se autodeclarar. Então, se você acha que você é negro, você vai lá e diz que eu sou negro, e se autodeclara e se considera. Então, a maior parte das pessoas se autodeclaram e aceitam ser mestiços, né? Mas tem algumas pessoas que realmente acreditam que são brancos, ainda que... Mas existe uma integração maior, existe uma identidade maior porque o povo Inca, o Equador fazia parte, junto com o Peru, na verdade, do Império Inca, né? Então existe também muita história, né, herdada, muito costume, né? Hein, Júlio, eu queria te perguntar agora sobre os tempos atuais no Equador, né? A gente aqui no Brasil, às vezes, vê alguma notícia sobre o Equador relacionada à pandemia e a gente vê notícias bem tristes, né? Pessoas... a gente sabe que está tendo um lockdown aí já faz um tempo, né? Mas tem muita gente passando fome e necessidades, né? O que você poderia falar sobre isso? O que aconteceu foi o seguinte, dia 15 de março foi determinado aqui estado de sítio. E segunda-feira agora, que foi dia... Que dia que foi segunda-feira? Foi dia 9, acho. Na verdade, terminou o estado de sítio. Então nós tivemos, né, março, abril, maio, junho, julho, agosto e setembro. Então nós 6 meses de estado de sítio, estado de exceção. E aqui houve vários níveis que a gente chamava de semáforos, né? Então o semáforo vermelho, onde você não podia fazer a maior parte das coisas, e foi gradativamente. No início da pandemia, principalmente nos primeiros dias de março, aconteceram alguns problemas aqui em Guayaquil, porque Guayaquil demorou um pouco, alguns dias, para entrar no lockdown total.
E aí houve aquelas situações que falaram que morreu pessoas na rua, tudo isso. Mas depois desse acontecimento, todo o país entrou no lockdown e foi escalonando os semáforos, foi cumprindo, fazendo as coisas adequadamente. Então aqui já parou, na verdade, as mortes e os contágios, mais ou menos um número oficial entre 7 mil e talvez tenha chegado a 12 mil, mais ou menos. A gente está sentindo, agora a gente vai começar a sentir algumas consequências, né, de queda de renda. Não, e eu queria te perguntar do sistema de saúde, né? Eu lembro que até eu tive um problema de saúde no Equador, que eu sofri para conseguir resolver, e fui em vários hospitais públicos, e você via que eles não têm estrutura nenhuma, a maioria deles, né? Equipamentos, falta muita coisa. Como é que está essa parte? É que você esteve aqui 9 anos atrás, né? Então, na realidade, hoje, num sentido geral, os hospitais foram construídos, grandes hospitais, e tinham uma boa estrutura. Nesse governo que entrou agora, começaram a... Então, entre o tempo que você estava aqui, você saiu daqui, melhorou muito, foram construídos hospitais e tal, tinha uma situação. E agora, na verdade, esse governo está precarizando um pouco. Mas existe um relativo... Eu, na verdade, tive necessidades aqui, familiares, inclusive, de ter acesso à saúde, e tive acesso à saúde pública aqui nos mesmos níveis porque o sistema SUS no Brasil, inclusive, eu tenho um filho que necessita de medicamentos de alto custo, e tanto no Brasil como aqui, ele foi atendido com medicamentos de alto custo no sistema público de saúde. Era a pergunta então, que eu ia... O sistema de saúde aí é mais parecido com o brasileiro ou com o colombiano? Olha, eu não conheço bem o sistema colombiano. É igual ao americano e chileno? Parecido, não? Isso. Então é mais parecido com o sistema público brasileiro, é mais parecido. A estrutura é praticamente a mesma, é de centros de saúde, tem os postos de saúde, aqui você vai no posto de saúde, te fazem uma triagem, te mandam para os hospitais de especialidades. Se você necessita de medicamento, como eu estava comentando, pessoas que necessitam de medicamento de câncer, ou tinha pessoas também têm esse acesso, pessoas que têm, né, como eu citei, que eu tenho um filho que necessita de medicamentos de alto custo realmente, e ele tem um atendimento aqui. Tem um atendimento aqui como tinha no Brasil também. No Brasil também a gente tinha esses medicamentos porque ele tinha direito. Então é que às vezes também no Brasil se comete um pouco de injustiça em relação ao SUS, porque se espalha muita notícia falsa, na verdade não se faz uma avaliação correta, né, de quais são os desafios do SUS e como é que o SUS está atendendo, né, porque eu acho que na verdade a gente tem que também ser justo, né, ser justo com o sistema, né? No Brasil existe um desafio muito grande, né? Viu, Júlia, vamos falar agora dos teus livros e falar um pouco desse financiamento coletivo que você está fazendo, que é para uma compilação de contos, né? Sobre o que são esses contos? Então, o Caderno de Ontem, ele é um livro que foi escrito entre 2006 e 2007, e são contos curtos. E escrito, as pessoas gostam de chamar de prosa poética, mas eu gosto de dizer que são intergênero. Então são contos curtos, normalmente curtos, mais de 80 contos são curtos, tem 4, 5 contos que são um pouco mais extensos, e esses contos eles foram escritos dentro de uma dinâmica de... Eu ia a bares, ia a cafeterias, ia a locais públicos ou conversava com pessoas e fui escrevendo os contos. Então eles não têm, na verdade, um tema especificamente, mas eles falam de várias coisas. Eles falam de comportamentos urbanos, eles falam de ansiedade também das pessoas, eles falam de alguns sentimentos, falam de amor, falam de, né, intertextualidade, falam de uma série de coisas. Mas a ideia que eu tive, que eu comecei a trabalhar aqui, foi o seguinte: esses contos eles foram escritos, né, em português, eu estou traduzindo para o espanhol. Então a campanha é para permitir que eu faça a tradução do livro como ele está. Então o livro está escrito
o livro é esse, a primeira edição do livro foi essa, tá? Caderno de Ontem, 2015, né? Então, eu vou traduzir o livro como ele está. A segunda fase é reescrever alguns contos do livro e traduzindo também sob a ótica da pandemia. Porque, por exemplo, tem algum conto ali. Pode ser que algum conto está falando alguma coisa que hoje a gente sente diferente, ou que eu sinto diferente. Então eu vou escrever sobre a ótica da pandemia. Será que é assim? Será que poderia ser assim? Por exemplo, as observações que aconteciam dentro das cafeterias, hoje em dia as pessoas não, pelo menos aqui, a gente não está indo. As cafeterias estão indo, pode entrar, distanciamento social, não sei o quê, já não tem uma aglomeração, já tem um comportamento diferente. Então o conto pode mudar. Então a campanha, como é que a campanha funciona? Por exemplo, se a pessoa vai lá e contribui com R$20, por exemplo, a pessoa vai receber um livro, um e-book do Caderno de Ontem. Como ele está agora, em português, tal, para a pessoa ler. Ela recebe, contribui com R$20, ela recebe. Se ela contribui com 50, ela vai receber 2 livros, Caderno de Ontem e o Poemas Malditos, ou algum outro livro, tá? De repente ela já tem o Poemas Malditos, eu mando outro. Agora, aí começa a faixa de contribuição para participar da escrita coletiva. Se a pessoa contribui lá com R$200, ela tem direito aos livros e tem direito a escolher um conto do livro e vai reescrever comigo. E a pessoa vai ler o conto e ela vai dizer, estou achando aqui, isso aqui não acontece mais, ou acontece assim, ou eu não gostei do conto, você vai escrever de outro jeito. Então ela vai falar, eu vou escrever, eu vou tentar aplicar, na verdade, o mesmo estilo, vou tentar manter o mesmo trabalho que eu fiz. Mas a pessoa que vai participar da escrita, né? Então, e se a pessoa contribui com 300, por exemplo, ou mais, que é outra faixa, ela, além de participar da escrita, além de receber os livros, vai receber mais livros, ela vai poder gravar, como a gente está fazendo agora, poder gravar uma conversa, mas toda uma conversa do processo da escrita, ou ela vai me entrevistar se ela quiser, ou eu vou entrevistá-la se ela disser, não, eu gostaria de ser entrevistado, que você me entreviste, não sei o quê. Tá, ela vai escolher como é que nós vamos fazer, nós vamos criar um ambiente, vamos gravar e vamos fazer, e tudo isso vai ser veiculado no meu canal, né? No canal do YouTube, no Júlio Rutiaga Almada. Eu ia perguntar por que é Quaderno de Axer. Por que se chama isso? Por que tem esse nome? Por que se chama assim? Na verdade, ele vai se chamar... o título original, quando eu fiz a primeira publicação, era Caderno de Ontem. Mas ele vai passar a se chamar Cadernos de Ontem e Quadernos de Ayer. Por quê? Pela seguinte razão, de sempre evocar a necessidade da memória, né? Porque o que nos integra realmente com o coletivo é essa evocação à memória, né? Porque se a gente não evoca a memória do que a gente foi, do que a gente construiu, de como é que foi, ou de que construíram, do que a gente encontrou alguma coisa, isso falta, porque a gente entendeu os processos coletivos, porque a gente sempre pensa, né? Claro, eu sou responsável daqui por diante, mas eu preciso manter viva essa memória. Então, por isso que o livro se chamava Cadernos de Ontem, né? Que foram, na verdade, continuam sendo quadernos de ontem. E essa questão da tradução, né? Porque eu me viro no espanhol, mas eu aprendi viajando, então eu acho que o meu nível é bem básico ainda. Mas você acha que... Porque a tradução de obras literárias é sempre meio complicada, né? E dependendo do idioma, você tem mais dificuldade, né? Eu sei que, por exemplo, o russo, aí o Tchekov poderia falar isso bem pra gente também, é bem complicado, né, você traduzir um livro do russo para o português, por exemplo. E como é esse trabalho teu? Você já faz trabalho de tradução, né, com outros trabalhos, outros textos? Sim, eu já fiz, inclusive, com obra de outros escritores e com obras minhas também. Então, por exemplo, o que acontece? Eu traduzi o poeta Javier Herod, que é um poeta que faleceu, que foi assassinado aos 21 anos, que era um poeta guerrilheiro, morreu 3 anos antes do Che Guevara.
Então eu traduzi. Ele com 21 anos, ele tinha escrito uma obra muito interessante já, né? Era um menino, né, com 21 anos. E eu traduzi para o português, do espanhol para o português. Na verdade, assim, na tradução existem vários desafios. E eu também entrevisto alguns escritores, porque eu estou trabalhando como jornalista literário, fazendo entrevista de escritores latino-americanos. Então, é sempre uma pergunta que eu faço com as pessoas do processo, quais opções que ela faz em relação à tradução. Porque a gente tem algumas opções que a gente pode escolher, que é a questão, normalmente a gente precisa identificar qual é o processo que o escritor, no caso da poesia, o que ele estava valorizando, se era a forma, se era o conteúdo. Primeiro tem que identificar isso, né? Eu faço assim. Depois, na verdade, você, dependendo do idioma, você não tem como preservar o som, por exemplo. É difícil você preservar a estrutura sonora. Só que você, em alguns escritores que é preponderante a estrutura sonora, você tem que fazer um esforço. Então você também tem que entender se você tem esse conhecimento porque é necessário ter um conhecimento profundo dos dois idiomas, né? Para você fazer a tradução, né? Então, nesse caso do Caderno de Ontem, como é uma obra que eu escrevi, eu estou sofrendo um pouco de dificuldade, porque eu tenho que manter o estilo, na verdade, essa questão, vamos usar até o termo de prosa poética, que eu não gosto muito, mas vamos usar, eu tenho que usar essa prosa poética da mesma forma. Então, por isso, eu já admiti que eu vou levar 5 meses, 6 meses para traduzir. Eu levei uma semana inteira para traduzir um conto curto, porque eu preciso analisar, preciso trabalhar, experimentar, ver o que serve, o que não serve, fazer uma pesquisa de linguagem, porque cada país também trabalha com uma linguagem, tem que usar uma linguagem que seja um pouco mais neutra dentro do espanhol, porque a gente tem diferença entre os países também. Então, como eu quero fazer uma obra que seja lida pelo maior número de pessoas, então eu tenho que fazer isso. Então, é um desafio bastante grande. Olha, Alaide, olha para aquela lente ali, que é a lente da verdade, essa daqui. Júlio, eu vou pedir para você comentar uma frase para mim. Ser significa ser para o outro através de si mesmo. Comenta. Aí tem a ver com autoconhecimento, mas tem a ver com a identificação do outro, né? Como dizia o Sartre, o inferno são os outros. Então, a gente acaba, na verdade, sempre vendo o outro como uma barreira, né? Então, a gente precisa, na verdade, reconhecer o outro. E esse reconhecer o outro exige de você um domínio. Isso aí que você falou, até eu comecei a lembrar uma coisa que eu tenho acompanhado muito, infelizmente, que está acontecendo no Brasil, que é catastrófico, né? A forma que algumas pessoas, né, incentivadas, né, por essa ideologia realmente racista, destruidora, que é a ideologia da extrema-direita, a forma que as pessoas estão, na verdade, anulando completamente o outro, agredindo, né, o outro. Mas isso denota, reflete uma total falta de domínio do que é você mesmo, uma falta total de conhecimento de si, de satisfação consigo mesmo. Então você necessita destruir o outro como se o outro fosse um espelho, né, da tua frustração. Queria, pegando esse gancho aí, falar, porque assim, as pessoas, quando eu estava aí também há 9 anos atrás no Equador e em outros países da América do Sul, na época o governo aqui, se eu não me engano, era o Lula ou já era Dilma, não lembro agora, mas enfim, mas era ainda o PT, enfim. E existia uma relação, até para falar dessa questão do outro, né, que você está falando aí, né, que as pessoas viam o Brasil como a esperança da América do Sul, né, um país que estava começando a dar certo, começando a caminhar
com seus próprios passos e começando a criar uma independência, né, dos Estados Unidos, da Europa, né, e como está isso agora? Como o Brasil é visto pelos equatorianos hoje em dia? Veja, inclusive faz 3 anos que eu dou aula de português para estrangeiros aqui. Então, eu senti muito na escola que eu trabalhava. Agora, depois da pandemia, já não trabalho na escola mais, porque não tem aluno também, ficou complicado. Mas antes da pandemia, já tinha um número cada vez menor de pessoas procurando a escola. Para você ter uma ideia, a dona dessa escola, ela tem a escola há 25 anos. Há 10 anos, 15 anos, quando você esteve aqui, a escola tinha 3 andares, tinha aula de capoeira, tinha aula de tudo. As pessoas achavam no Brasil que existia muitas, né, oportunidades, muitas possibilidades, gostavam da cultura, também existia uma situação econômica melhor aqui, as pessoas gastavam para aprender português e tudo. Hoje, mesmo assim, os médicos e os odontólogos que têm, os dentistas que têm até a necessidade de fazer uma pós-graduação no Brasil, já diminuiu o número de pessoas que acreditam nisso. Está diminuindo, porque existe, infelizmente, assim, não chega para nós, no nível geral aqui, não chega para nós as informações como chega para mim, por exemplo. Porque eu vou lá e fuço, e busco, e vejo as redes sociais, e estou ligado a pessoas, né, de esquerda, outras que divulgam. Então, eu estou muito mais inteirado de toda essa tragédia que está acontecendo aí. Aqui, estão meio adormecido aqui. Por quê? Porque eles não precisam saber também, é bom que não saibam, porque tem que, né, continuar com o modelo que está aqui. Então, ninguém vai falar muito disso. Então, mas já existe essa coisa de que não se tem tanto interesse, tá? Principalmente porque, né, um pouco as pessoas sabem, né? Um pouco as pessoas sabem. Posso fazer uma pergunta super indiscreta? Fala. Você acha que a poesia é uma arte duvidosa? Na verdade, essa pergunta é meio duvidosa, né? Mas tudo bem. Não, é que ela é uma pergunta ambígua, né? Ela é uma pergunta que pode dar ideia de 2 coisas, né? Eu não duvido que a poesia seja arte, né? Eu não duvido, assim, a gente, né, que a poesia seja uma arte duvidosa. Mas, por outro lado, por exemplo, existem muitos conceitos diferentes do que seja arte, né? Inclusive, por exemplo, os norte-americanos em geral, eles ainda têm a ideia de arte, e isso 30 anos atrás eu conversava com um pintor norte-americano e ele me dizia, não, a arte é utilitária, né? Por quê? Porque vem daquela ideia, né, de que a arte é beleza, e existe uma ideia anterior, né, dos gregos, que a beleza estava associada à utilidade da arte. Agora, eu acho, tem muito a ver com a pergunta também que você fez antes para mim, de você, do que você é e do outro. Então, na verdade, se você identifica a arte como um processo de elo entre você e o outro, e ao mesmo tempo de construção ou de desconstrução do que é social, né? Porque você pode ter a arte como representação, pode ter a arte como contestação, pode ter a arte como reflexão, mas todos esses movimentos da arte, eles estão integrando o individual com o coletivo, eles estão, na verdade, desafiando, né, a necessidade do individual se reconhecer no coletivo, né, de que eu reconheça que eu sou algo, né, em você ou no outro ou naquele outro e dentro de um processo social. Então, nesse sentido, eu acho que a arte pode gerar dúvidas, e essa é a ideia, que a arte gere dúvidas, que você veja um desenho ali e te cause todo tipo de questionamentos. Isso, nesse sentido, poderia ser duvidosa, mas nunca duvide que a poesia é arte. Na Rússia, as coisas são guerra e paz, crime e castigo, vida e morte. Não, isso é só um comentário.
Pode cortar depois. Não, mas, hein, Júlio, mas essa questão, eu acho interessante, acho que o Leminski falou isso também, que para você, se a pessoa consegue entender uma poesia, um poema, é porque ela é poeta, às vezes ela só não sabe disso. Você acredita nisso também? E eu acho, juntando isso com a ideia do teu projeto, de você compor um texto novo com aquela pessoa que está colaborando com o projeto. Também é isso. Aí entra a questão assim, por exemplo, até imaginar, de repente você vai escrever com a pessoa, só se a pessoa colaborar. A questão está relacionada mesmo a como se financiam esses projetos e ao tempo que a gente gasta com isso, né? Mas eu reconheço que qualquer pessoa possa fazer um processo de poesia de produção coletiva. Eu fiz poucos, eu conheço pessoas ou grupos literários que trabalharam muito tempo dentro dessa ideia da produção coletiva. Eu trabalhei pouco tempo, eu tive poucas experiências, tive experiência com alguns poetas, algumas pessoas, mas eu tive muito pouca experiência porque eu sempre tive um fazer um pouco solitário, um pouco individual. Mas a questão é que realmente, quando você lê uma poesia, por exemplo, você não precisa ler entender exatamente o que eu queria dizer, porque pode ser que o que eu queria dizer sejam muitas coisas também. Então existem poetas que trabalham muito a linguagem, né? Então quando você trabalha muito a linguagem, você está dando movimento, na verdade, está dando vida e movimento à poesia, né? Hoje mesmo eu li um poema de um escritor que eu estou entrevistando e eu disse para ele: as palavras no teu poema, elas se tornam carne, daqui a pouco elas se movimentam a ponto de já ir se transformando em outra coisa, e o movimento faz com que se subverta tudo, e aí você pode entender qualquer coisa. Então, na verdade, existem várias propostas dentro da poesia. Essa questão da proposta, quanto mais ampla for a proposta, mais gente ela vai poder, né, abarcar. Por quê? Porque você vai ler a poesia, você vai gostar do som de uma palavra, por exemplo, você gosta daquela palavra. Então você vai ficar detido naquela palavra, naquele som, naquele movimento. A outra não, ela já vai tentar entender a poesia de uma outra forma. Então você vai possibilitar N formas da pessoa, né, questionar e tal. E isso pode levar a pessoa a fazer algum tipo de transformação. Qualquer tipo de transformação. De atitude, conduta, de qualquer coisa. Bacana, Júlio. Eu queria falar, o papo tá bom, mas infelizmente a gente vai ter que estamos chegando já perto do encerramento, né? Eu queria agradecer muito a sua presença, queria agradecer a presença ilustre do Chekhov, aí que vai começar a participar das entrevistas aqui no Garrafas. Chekhov. E queria que você falasse o que você quisesse. Lembra do Abu Janra lá no Provocações? Isso aqui é uma liberdade que tem esse programa, a gente pode falar o que quiser, ninguém assiste também. Que ele falava, aqui você pode falar o que você quiser, ninguém vai escutar mesmo, então não tem nenhum problema. Manda ver. Então, eu agradeço também muito a oportunidade de vocês. Sempre é bom a gente falar de experiências, né? Porque, por exemplo, até eu vou terminar citando e falando sobre o Jack Kerouac, sobre o Diários de Jack Kerouac. Então, Jack Kerouac, no Diários lá, ele diz mais ou menos, eu não lembro exatamente as palavras, mas ele diz assim: se todos os homens comuns, esses que levantam, escovam os dentes e vão trabalhar, se todos eles se pusessem a confessar os seus mais íntimos desejos ou confessar os seus trabalhos, seus labores diários, suas coisas, que universo de literatura teríamos, né? Então, isso é muito importante. Então, é um espaço, assim, para a gente estar falando alguma coisa sobre esse universo, né, de vivência que eu tenho, que você tem, que o Chekhov tem. Então, é importante que a gente vai criando literatura, né? Literatura através disso.
né? Eu gosto de falar essas coisas sobre o Kerouac para não criar, porque você tem essa ideia de marginalização. Muita gente tem essa ideia de marginalização dos Beatles e tudo isso. Eu acho que isso é uma bobagem, porque são expressões de um tempo, de uma época, de um tempo, de uma forma de viver, que a gente tem que ter esse contexto, a gente tem que entender o contexto e apreciar o universo de literatura que eles apresentaram para nós, deixaram para nós. E, para terminar, né, também, fora Bolsonaro, né, por favor. Muito obrigado a vocês. Valeu. Valeu, pessoal. Valeu. Tchikov, quer falar uma última coisa? Quero agradecer muito, é muito legal quando eu conheço poetas e figuras assim como o Júlio. Eu sou um grande fã dessa arte duvidosa, né? E não vou ficar puxando o saco porque aqui não é Ana Maria Braga. Pessoal, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, né, para receber as atualizações do canal. E os links para contribuir para o projeto do Júlio vão estar na descrição desse vídeo e também em alguns momentos no vídeo mesmo. Se puderem colaborar, ele vai agradecer enormemente. E é isso, até a próxima, pessoal. Vamos fazer o brinde agora. Um brinde. Um momento. Tem que botar. O que você tá bebendo aí? Vodka mesmo? Vodka com um pouquinho de anis. Fica bom, parecendo a cachaça colombiana que tem anis também. Fica com gosto mais ou menos de araque. O problema é que eu já tomei. Eu tomei antes do brinde, né? Mas eu posso ir lá colocar um pouco mais, se vocês quiserem. Tranquilo. Vamos fazer simbólico aqui só. Simbólico. Valeu, pessoal. Obrigado. Alô, tchau.